Você já se perguntou se a sua acomodação ou hospedagem está com bom desempenho nas plataformas que você anuncia, como a Booking, Airbnb, por exemplo? E se eu te disser que sim, é possível saber se o anúncio está indo bem ou não? E eu vou além, não tem nenhum segredo nisso. Quer pagar para ver? Aliás, pagar nada porque o conteúdo aqui é gratuito e, claro, de primeira. Então solta a vinheta que nessa aula você vai aprender como avaliar o desempenho de um anúncio. Simbora? Como está o desempenho do anúncio da minha acomodação, da minha hospedagem, aluguel de temporada, pousada? Tenho certeza que essa é a pergunta de muitos administradores de acomodações. Por quê? Nossos grandes aliados nesse negócio de hospedagem são as plataformas, são as OTAs. Se você não sabe o que é OTA, o significado é Online Travel Agents, que é um nome mais técnico para as plataformas que ajudam a anunciar as nossas acomodações. E aí, por as plataformas serem nossos grandes aliados, é importante a gente entender o quê? Será que o nosso anúncio está indo bem? Será que o nosso anúncio está chamando a atenção? Será que as pessoas, os hóspedes, os viajantes, estão conseguindo acessar os nossos anúncios na página de busca, na página de pesquisa? Como está esse desempenho? Por quê? Como são grandes aliados, as plataformas trazem muito retorno, trazem muitas reservas para o nosso negócio, a gente precisa sim estar antenado. Antenado no quê? Na performance do anúncio. E aí eu já trouxe a pergunta aqui: como está o desempenho do anúncio da minha acomodação? Eu sei que há dúvida de muitos anfitriões. Hoje eu vou trazer aqui a forma da gente entender isso, Tem um número, tem uma métrica que ajuda a gente com isso. Só que a gente precisa ir além. Por quê? Os números precisam ser interpretados, tá? Às vezes os números crus, os números isolados, às vezes é difícil da gente tomar alguma ação vendo ele. Então a gente precisa entender, saber como que a gente pode visualizar aquele número e algumas referências. Para quê? Para aquele número apresentado ali pra gente fazer sentido. E quando a gente fala de plataforma, quando a gente fala de uma OTA, da Booking, do Airbnb, TripAdvisor, Decolar, Hotels.com, que mais? Expedia, a gente tem muitos exemplos aqui de OTAs. Com o Mi Casa Sua Casa, a gente tem muito retorno, muito resultado com, por exemplo, a Booking e o Airbnb. Mas tem administradores que têm resultado com a Expedia, tem administradores que têm resultado com a Vrbo, Tem pousadas que vão bem no TripAdvisor. Então, assim, não tem um certo, não tem errado. Tem plataformas que trazem mais resultados para o seu tipo de acomodação, tá certo? Só que vamos voltar aqui para o foco. O foco é como eu sei se eu estou tendo um bom resultado nas plataformas. Será que tem alguma coisa que você pode fazer na sua acomodação, na sua hospedagem para melhorar, para conseguir mais reservas? E nessa aula de hoje eu vou te mostrar aqui uma forma de você conseguir entender isso, um termômetro, um número, um indicador, uma métrica de negócio, de desempenho para você avaliar. Deixa eu apresentar o quadro então, Conversão de reservas, está em alta ou em baixa? Daqui a pouco isso vai fazer um pouquinho mais sentido, tá? E aqui esses números, mesma coisa também, tá bom? Então vamos voltar aqui pro Flipchart, como está o desempenho do anúncio da minha acomodação. E a métrica, o indicador que eu já antecipei, chama taxa de conversão. Se você ainda não está familiarizado com esse termo, o que é a taxa de conversão? Vamos construir, vamos desenvolver o raciocínio aqui, tá? Taxa de conversão é o seguinte, é uma métrica, é um indicador, tá? Só que é uma métrica de quê? De desempenho do anúncio. Por que eu chamei de métrica de desempenho do anúncio? Porque através desse número, através dessa, na verdade é uma percentagem, essa métrica, a gente consegue entender, a gente consegue ali colocar, como eu falei, um termômetro. Sabe quando a gente está doente e a gente coloca um termômetro debaixo do braço para quê? Para a gente entender o quão mal a gente está, ou quão bem, dependendo do ponto de vista. Aqui é parecido, fazendo essa analogia. Porque se tem uma acomodação ou se tem uma hospedagem que tem uma alta taxa de conversão, é um sinal muito claro que está sendo desempenhado um bom papel ali. Só que o que é alto, o que é baixo? Calma, isso a gente já vai chegar daqui a pouco, tá bom? Então vamos devagar, que a gente vai construir, a gente vai desenvolver esse raciocínio para que essa aula faça sentido para você. E já aproveitando, deixa o seu like aqui, o seu curtir, porque assim você me ajuda, você mostra pro YouTube que o meu conteúdo é relevante, e aí assim você me ajuda, e eu tô te ajudando aqui produzindo isso de graça para você, tá bom? Se você acha que esse conteúdo pode ser útil para algum amigo, algum conhecido, algum parceiro de negócio, envia também, que assim você tá me ajudando de outra forma. E se você quiser acompanhar os novos conteúdos que eu gero toda semana, se inscreve no canal e ativa as notificações, combinado? Então vamos voltar para cá.
Então a gente está falando que a taxa de conversão é uma métrica de desempenho, tá? Só que como que a gente calcula? E isso é importante e eu vou fazer conexão com o quadro aqui. A gente calcula dessa forma. É a quantidade de reserva que eu coloquei aqui, ó. Quanto o anúncio converte em reservas. Que é outra forma de você se perguntar sobre a taxa de conversão. Mas no final de contas é a mesma coisa, tá? Como que a gente calcula? É a quantidade de reservas sobre a quantidade de visitas no anúncio. Só que isso pode causar confusão em algumas pessoas. E para não pecar por falta de clareza, eu vou para os números aqui. Vamos lá? Então aqui é o seguinte. Ali a gente está vendo que, num cenário hipotético, tiveram 5.000 procuras por uma acomodação, né? Vamos supor que no dia que você está assistindo esse vídeo, teve 5.000 procuras. Das 5.000 procuras, vamos supor, isso é hipotético, não precisa se prender os números, é só para a gente tangibilizar o raciocínio. Vamos supor que 1.000 das 5.000 entraram na página do seu anúncio, da sua acomodação, tá? Então, ó, é a quantidade de visitas do seu anúncio, da sua acomodação, seria aqueles 1.000 ali. Então, 1.000 entraria aqui, tá? O que mais? Quantidade de reservas. O que é a quantidade de reservas? Dos 1.000 que entraram, quantos reservaram? 5. Então, se a gente fosse transportar para cá, seria a quantidade de reservas 5 sobre 1.000, que daria 0,5%. Tá? É assim que a gente calcula a taxa de conversão. O total de reservas sobre o total de pessoas que entraram no seu anúncio, da sua hospedagem, tá certo? Então, é assim que se calcula a taxa de conversão. É bem simples, só que é uma informação muito valiosa, muito poderosa. E por que é importante? Porque mede o quão persuasivo está o seu anúncio. A partir do momento que o cliente entra e quando ele clica no seu anúncio é o seguinte, ele já passou pela primeira etapa, que qual é a primeira etapa? O cliente, o hóspede, o viajante, está na página de busca com inúmeras acomodações a um clique de distância e ele faz o primeiro filtro, bateu o olho, tá? Clicou, entrou na sua acomodação e provavelmente de outras. Então ele tem algumas opções e aí ele vai para a segunda etapa, né? Qual que é a segunda etapa? Que é escolher entre as preferidas dele. Então, a partir do momento que ele clicou, que ele entrou na sua página, aqui, naqueles 1.000, isso está dizendo o seguinte, olha, ele já deu o primeiro passo, tá? Ele já deixou de ser o que a gente chama de público frio e está virando um público morno. Por quê? Porque ele já te conhece e agora vai entrar para saber um pouquinho mais de você, da sua acomodação, tá certo? Então, por que é importante a taxa de conversão? Porque mostra o quão forte, o quão persuasivo está o seu anúncio a partir do momento que o cliente entra, clica, tá certo? Mas calma que daqui a pouco a gente vai explorar um pouquinho melhor isso. Aqui a pergunta que eu fiz é, por que é importante? Que eu vou colocar de forma objetiva os dois grandes motivos que a taxa de conversão é importante. Para ser específico, para ser claro, para definir a importância em duas palavras. A primeira palavra não poderia ser diferente. Vamos lá. Faturamento. Ué, como assim, Henrique? Isso aqui é o seguinte, quanto mais reservas, a tendência é de você faturar mais. Então, se a taxa de conversão é alta, isso está dizendo que você está tendo bastante reservas, porque para a taxa de conversão aumentar, esse nominador aqui, essa parte de cima da operação, tem que ser alta, tá certo? Então, quanto mais reservas, maior taxa de conversão, mais faturamento para a sua acomodação, para a sua hospedagem. E só para fazer uma observação, os conteúdos que eu gero para você, todos têm esse viés de como que você consegue aumentar o faturamento da sua acomodação, da sua hospedagem, seja o meio de hospedagem que você administra, que você toca, tá? Pode ser lugar de temporada, pode ser pousada, pode ser hostel. Todo o meu conteúdo tem esse viés. Então, a taxa de conversão está diretamente ligada com o faturamento. E o segundo motivo, que também é importante e faz toda a diferença, é aquela coisa que cada dia que a gente descobre mais. Por que algoritmo? Porque é o seguinte, reza a lenda, isso não está escrito em nenhum lugar no sentido de a Booking, o Airbnb, as plataformas em geral, elas não colocam essa informação de forma explícita. Mas eu que já trabalho há algum tempo com isso e eu converso com frequência com outros administradores, outros profissionais do meio de hospedagem, qual que é a nossa suspeita? A nossa suspeita é que a taxa de conversão é um dos maiores critérios, um dos critérios mais relevantes do algoritmo. E por que eu estou te trazendo isso aqui? Porque o algoritmo das plataformas que são responsáveis por posicionar o seu anúncio. Então, para você estar na primeira página para você estar o mais próximo possível do primeiro anúncio, quem é responsável por deixar você no topo é o algoritmo. E é o seguinte,
quanto mais no topo você tiver, mais pessoas vão ter acesso ao seu anúncio, da sua hospedagem, da sua acomodação. Ou seja, quanto mais o algoritmo entende que a sua acomodação, que o seu anúncio converte, que o seu anúncio proporciona uma boa experiência para os clientes, mais ele vai te dar projeção. Quanto mais projeção, mais pessoas vêm, e quanto mais pessoas vêm, daqueles 5 mil ali, maior são as chances de você ser reservado, tá? Porque você vai ganhar mais exposição, você vai ganhar mais vitrine, você vai ganhar mais visualização. Então, reza a lenda que, pro algoritmo, a métrica mais importante, mais relevante, diferente do que muitos acreditam, muitos acham que é a avaliação. Sim, a avaliação tem peso, mas pro algoritmo, muito provavelmente a taxa de conversão é mais relevante, é mais importante. Então, esses são os 2 grandes motivos para você entender a relevância da taxa de conversão e para você querer trabalhar isso cada vez mais a seu favor. Porque a tendência é, quanto maior, quanto melhor for a sua taxa de conversão, isso diz muito sobre o seu trabalho. E aí, claro, dito tudo isso, a gente já cai na próxima pergunta. O que é uma taxa de conversão boa? E aí, agora é que são elas. Por que agora é que são elas? Porque é o seguinte, todo mundo quer um número. 1%, 2%, 0,5%, todo mundo quer um número. E aí tem uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia ruim é o seguinte, é que é aquela resposta que a maioria das pessoas não gosta. Qual que é a resposta? Depende. Por que depende? Porque tem cada região, cada acomodação, cada temporada, tem muitas variáveis envolvidas, então não dá para cravar. Uma taxa de conversão, por exemplo, no Rio de Janeiro, boa, é diferente de uma taxa de conversão numa cidade do interior, tá certo? Então tem muitas variáveis, não dá para cravar. Não existe um número específico, tá? E qual que é a parte boa? A parte boa é que é o seguinte, você compara com você mesmo, tá? E isso é bom, porque você tem os dados e você consegue acompanhar esses dados e trabalhar para melhorar. Porque se a sua taxa de conversão, por exemplo, não for muito alta, você tem recurso, você tem formas de trabalhar para aumentar. E se você conseguir aumentar essa taxa de conversão, isso mostra para você que você tem trabalho para fazer, que você pode sim pensar formas e configurações e ações para você melhorar, tá? Ou seja, você é o seu maior concorrente, você é o seu maior competidor, principalmente se tratando de taxa de conversão. E para te provar isso, para te mostrar, eu vou trazer para você no próximo Flipchart números de conversão de acomodações do Mi Casa Sua Casa. E eu vou além, eu vou comparar o Airbnb e números da Booking. Para quê? Para tangibilizar isso que eu estou falando, de que depende de região para região, e também para ter alguns números aqui para a gente não ficar muito no abstrato. E o que eu mostrar, que eu fiz aqui para as minhas acomodações, você aplica para as suas, porque isso sim vai fazer diferença. E se você conseguir começar a interpretar esses números, você vai conseguir agir. E aí vai chegar no final da aula, o que vai ser o final da aula? O que a gente pode fazer, o que você pode fazer para melhorar esses números? Eu vou te falar aqui algumas ações, aonde que estão os pontos de ação e melhoria para você aumentar essa taxa de conversão, tá certo? Os números do Mi Casa Sua Casa são esses daqui, ó. Em vermelho eu coloquei os números do Airbnb, em azul eu coloquei os números da Booking. E deixa eu já fazer umas observações. Esses números são relativos à taxa de conversão dos últimos 90 dias. Por que eu peguei isso? Porque a Booking já dá esse número redondo. Então, eu considerei o que a Booking me apresentou e eu configurei para o Airbnb o mesmo período da Booking. Então, a gente tem os números de conversão das mesmas acomodações, tá certo? E o que é relevante aqui? A gente vai tomar algumas conclusões. A primeira conclusão que eu mesmo tomei é o seguinte, quando eu estava fazendo. Você está vendo que a Booking tem um número de conversão menor que o Airbnb em todas as acomodações? Por que isso? Porque é o seguinte, a Booking, ela tem um alcance, ela consegue atingir mais pessoas. Então, o que acontece? A Booking mostra as acomodações para muitas pessoas. E aí, se a gente voltar aqui na equação, olha que interessante. A Booking mostra as minhas hospedagens, minhas acomodações para muitas pessoas. Então, se esse número de baixa é muito grande, a tendência é de que, se a quantidade de reservas não acompanhar, a tendência é da taxa de conversão não ser tão grande assim, que é o que acontece. A Booking consegue mostrar os anúncios para mais pessoas. Só que não necessariamente todas as pessoas que a Booking mostra são as pessoas interessadas em reservar. Por exemplo, na Booking tem hotel, na Booking tem hostel, na Booking tem pousada, na Booking tem
um leque de opções com relação às hospedagens. No Airbnb, não. No Airbnb é mais focado no aluguel de temporada. Então, provavelmente, um hóspede ou um cliente, um potencial interessado em reservar uma acomodação no Airbnb já está mais inclinado a reservar uma locação por temporada do que, por exemplo, na Booking. Então, como na Booking mostra para mais pessoas e não necessariamente todas as pessoas que têm acesso na Booking estão interessadas em uma locação por temporada, acontece que a taxa de conversão na Booking é menor. Isso é necessariamente ruim? Não, não é necessariamente ruim, porque a Booking mostra para mais gente, mas nem todas as pessoas que ela mostra estão interessadas em reservar a acomodação que eu administro, mas pelo menos o alcance é maior, mais pessoas têm acesso ao que eu trabalho. O que, nesse caso, é mais relevante é o faturamento, porque pensa comigo, o que é melhor? O Airbnb que traz 5 reservas ou a Booking que traz 1 ou 2 reservas? Você pode falar, pô, o Airbnb que traz 5, mas e se o faturamento das duas for maior que o faturamento das 5? Aí a gente já começa a repensar, não é mesmo? Então, nem sempre a quantidade de reservas quer dizer se uma plataforma é melhor que a outra. Tem muito mais coisa para olhar por trás, tá? Mas não vamos desviar do caminho, porque o interessante é a gente voltar aqui com a taxa de conversão. Então o primeiro ponto é o seguinte, a Booking está menor que todos os Airbnb por esse motivo que eu te falei. A Booking alcança mais clientes e nem todos os clientes que alcança necessariamente estão interessados numa locação por temporada, que provavelmente é o caso do Airbnb, tá bom? Na Booking, qual que a gente tem aqui de uma taxa maior? E só deixa eu fazer uma observação. Todas essas aqui, ó, tirando a última, são acomodações no Rio de Janeiro, tá? Imóveis por temporada que eu administro. A última que é uma casa em Angra. Então, assim, coloquei aqui só pra gente comparar e ter umas referências. Então, vamos lá. Na Booking, foi 0,56. 0,56 é mais ou menos o exemplo que eu usei ali. Se 1.000 pessoas entram na página, 5 reservam. Então, na Booking, 0,56 foi uma taxa de conversão alta. E no Airbnb, olha que interessante, no Airbnb, a gente teve 1, 2, 3 acima de 1%. Então, no Airbnb, ó, acima de 1%, eu entendo que é uma boa taxa de conversão. Ou seja, de 100 pessoas que entram na página de uma acomodação que eu administro, se pelo menos uma reservar, já é um bom resultado. Mas como você sabe, Henrique? Eu tô te mostrando aqui, ó, a maioria das minhas acomodações estão abaixo de 1%. Então, as que estão acima de 1% já mostra que é um bom resultado. Então, eu, Henrique, já sei o seguinte, que 1% de taxa de conversão é um bom número no Airbnb para mim. Na Booking, seria o quê? Seria 0,4, 0,5? Porque, ó, na Booking tem 2 acima de 0,5, uma acima de 0,3, ou seja, na Booking, acima de 0,4 seria um bom número. Por quê? Porque eu estou levando o meu histórico. Como eu te falei, você se compara com você mesmo. Então, na Booking, 0,4 é um bom, 0,5 é excelente, e no Airbnb, 1% me parece um bom, pelos números que a gente tem aqui. Então, aqui que está o segredo da taxa de conversão, você se comparar com você, tá? E aí, qual que é o desafio que você tem? Pega uma acomodação sua e tenta melhorar. E aí você vai me perguntar, mas Henrique, beleza, fez sentido, tô vendo aí esses números, mas como eu sei aonde melhorar? Aí a gente vai para o último flip chart. Por que para o último flip chart? Então é o seguinte, como você consegue melhorar a conversão? Você precisa diagnosticar. Porque um anúncio tem muitas variáveis, muitas configurações, né? E você tem que entender aonde você está pecando ou aonde você pode melhorar. Para quê? Para aumentar a taxa de conversão, para aumentar a quantidade de pessoas interessadas em reservar. Então aqui eu vou listar os 4 pontos que você deve considerar na hora de ter esse trabalho de como eu consigo melhorar a minha taxa de conversão. Tá? Porque assim, não tem, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Tem um conjunto de possibilidades que você precisa dar uma olhada, diagnosticar e ver se precisa ou não atuar, agir ali para quê? Para que isso seja refletido nas reservas que você recebe. E eu vou passar os principais aqui com você. O primeiro, eu vou chamar aqui, ó, de configurações, tá? Eu vou colocar só configurações, mas aqui na verdade é configurações do anúncio. E o que acontece é o seguinte, quando a gente coloca um anúncio, né, no Airbnb, na Booking, eu gosto de usar esses exemplos porque estão dentro da minha realidade aqui, que me trazem resultado, então eu domino essas plataformas, é o seguinte, quando a gente fala de configurações, a gente está falando de fotos, a gente está falando de título, a gente está falando de política, a gente está falando de descrição.
E cada um desses que eu estou falando, por exemplo, foto, a gente tem tanta coisa por trás, a gente tem o dimensionamento, a gente tem a ordenação, a gente tem a foto de capa, a gente tem a quantidade de fotos, é muita coisa. Tanto é que eu já gravei, se você procurar no meu canal no YouTube aqui, eu já gravei vídeos explicando só sobre fotos. Porque na verdade não é só, a foto é um dos pontos mais importantes para nós que vendemos, né, vamos dizer assim, pela internet. Porque as pessoas não conhecem, então a foto passa muita confiança, passa muita credibilidade, passa muito profissionalismo. Então, só sobre fotos, tem um vídeo inteiro que eu trago quantidade mínima de fotos recomendável, como você prioriza, qual que você usa de capa para deixar seu anúncio atrativo. Então, por exemplo, dentro de configurações, só foto já é um assunto que dá pra gente entrar no detalhe e eu não consigo trazer aqui, e senão, como eu te falei em outro vídeo. Outra coisa, política. Política é uma coisa que muitos anfitriões, muitos administradores ignoram ou deixam em segundo plano, acham que não é tão relevante, colocam a melhor política para eles, mas não necessariamente para o negócio, para os hóspedes. Por exemplo, durante o coronavírus, quem colocou uma política flexível, a Booking, o Airbnb, deu uma baita projeção na plataforma, certo? Porque no coronavírus, no momento de incerteza, as pessoas reservavam muito próximo da data de reserva. Então, dentro de configurações tem uma série de coisas que dependem de você. Para quê? Para melhorar o anúncio no sentido de deixar mais atrativo, né? Deixar mais persuasivo. Para quê? Para que as pessoas, os hóspedes, os viajantes que estejam procurando um lugar para ficar, se interessem ou se identifiquem. Ah, a pessoa está viajando a trabalho, coloca, por exemplo, no título, olha outra configuração aí, coloca no título a velocidade da internet, coloca no título que tem um escritório, coloca no título que é o home office, coloca na foto de capa, né, a bancada. Enfim, tem forma de você trabalhar o seu anúncio de forma a trazer mais resultado para você, tá certo? Ah, a sua acomodação está no condomínio, é uma chácara, tem atrativos como piscina, como lago, como contato com os animais, explora isso, usa a favor da sua acomodação, tem forma de fazer isso. Então a primeira coisa é configurações, e o interessante de configurações é o seguinte, que só depende de você, a política, em 2 segundos você troca, o título, em 20 segundos você altera. As fotos, tudo bem, você tem que parar, você tem que tirar, beleza. Mas só depende de você. Tem coisas que não só dependem de você, mas configurações sim, só dependem de você e impactam na sua taxa de conversão. Eu vou dar um exemplo aqui para isso ficar claro. Durante a pandemia, né, a crise do coronavírus, não podia usar as áreas em comuns do condomínio. Eu vi muitos anúncios que deixaram as fotos da piscina, muitos anúncios que deixaram foto da sauna, da academia. Naquele período nem podia usar, era proibido. Tá certo? Então o que acontece? As pessoas ignoram isso, deixam em segundo plano e acaba dando tiro pro próprio pé do anúncio, da sua acomodação. Por quê? Porque não esquece, não lembra, não sabe a importância e eu tô trazendo isso para você para deixar presente, para trazer sua atenção para esse ponto, tá certo? Então a primeira coisa é configurações do anúncio. Segunda coisa, se tem uma coisa que eu falo muito no canal, é isso daqui, ó, precificação. Eu tô abreviando, mas só para dar dinamismo à aula, tá? Mas o certo seria estratégia de precificação. Estratégia de precificação é o que eu mais falo aqui no meu canal, é o que eu mais falo nas redes sociais, que eu desenvolvi uma técnica que é baseada em 4 pilares, tá? A gente tem temporadas e eventos, preço base da tarifa, planos de tarifa e preço personalizado por dia da semana. Esses 4 pilares, essas 4 configurações que compõem uma estratégia de precificação. E o que acontece é que na maioria das vezes, os anfitriões, os proprietários, os administradores de acomodações, seja pousada, seja o meio de hospedagem que for, eles acham que a precificação é simplesmente colocar um preço direto na plataforma e fica por isso mesmo. E não, vai muito além. Tem muitas formas de você configurar e eu recomendo que a sua estratégia de precificação leve em consideração esses 4 pilares, porque com esses 4 pilares bem definidos, você consegue deixar a sua acomodação atrativa mesmo em períodos de baixa procura, de baixa demanda, você consegue explorar o potencial, né, de faturamento da sua hospedagem em períodos de alta procura, ou seja, você consegue aumentar o faturamento do seu negócio e parar de desperdiçar algumas oportunidades. Então, a estratégia de precificação, eu sou capaz de falar que mais de 90% dos anfitriões ou quem trabalha com hospedagem ou qualquer acomodação que seja, ignora pelo menos um desses 4 pilares que eu falei aqui para vocês. Inclusive, aproveitando a deixa, coloca aqui nos comentários, me fala uma coisa. Você leva em consideração esses 4 pilares? Planos de tarifa, preço base da tarifa, temporadas e eventos e preço por dia da semana. Você leva em consideração na hora de especificar a sua acomodação, a sua hospedagem, esses 4? Se você não souber do que se trata esses 4, coloca aqui no comentário
porque quem sabe eu não gravo um vídeo falando só sobre isso. Então, ó, a precificação é outra coisa que aumenta a conversão. Afinal de contas, quando o cliente está escolhendo a acomodação que ele vai ficar, você concorda comigo que ele abre as possíveis opções, certo? E ele compara preço. É claro que tem muitas outras coisas para você se diferenciar. Não estou falando para você se diferenciar pelo preço, mas sim, ele compara. E se o seu preço não tiver um preço justo, um preço adequado, a sua taxa de conversão vai ser menor, porque o cliente pode até se interessar em entrar na sua página, mas se na hora dele comparar, ver que seu preço está diferente do que poderia ser, sua taxa de conversão vai ser menor. Qual que é a terceira coisa? A terceira coisa é o seguinte, esse daqui, ó, acho que você já imaginava, né? Avaliação. Por que avaliação? E a explicação técnica é a seguinte. A partir do momento que o hóspede, o viajante, ou qualquer pessoa que seja, que está interessada em se hospedar em alguma acomodação, entra na sua página, essa pessoa tem acesso às avaliações que hóspedes anteriores deixaram, tá certo? E aí o que acontece é o seguinte, esse momento já é o momento que a pessoa que vai reservar, ela já está em outra etapa da reserva. Isso chama jornada de reserva do hóspede, tá? Também já gravei um vídeo falando só sobre isso. E essa outra etapa é o seguinte, ela tem algumas opções de acomodações que já passaram pelo primeiro crivo dessa pessoa e agora ela vai comparar preço, vai dar uma olhada com mais calma nas fotos, vai ler as avaliações. E ela, nesse momento, ela pode ler as avaliações, tá? Então, quando a gente fala de taxa de conversão, como a pessoa agora entrou na sua página, ela está lá dentro da sua página, ela não está na página de busca que tem várias acomodações à disposição, não. Ela está dentro da sua página. Ela vai ter acesso a quê? Às avaliações. E as avaliações vão pesar nessa hora. É claro, tem o preço, tem as fotos, política, sim, tem tudo isso. Mas as avaliações pesam. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você tenha dado um azar e um hóspede que se hospedou, uma hóspede, encontrou uma barata e colocou nas avaliações da sua acomodação. Você concorda comigo que se uma outra mulher, provavelmente mulher mais sensível para essas coisas, por isso que eu estou usando esse exemplo feminino, tá? Se uma mulher estiver na sua página e ver uma avaliação de barata, você concorda comigo que essa avaliação provavelmente vai jogar contra, vai pesar na decisão dela? Então, já que a gente está falando de taxa de conversão, que é o total de pessoas que reservaram sobre o total de pessoas que entraram na sua página, e já que a gente sabe que a pessoa só pode ler as avaliações no momento que ela entra na sua página, se as suas avaliações não estiverem boas, ou enfim, alguma coisa que possa prejudicar, isso tem sim o potencial de impactar na sua taxa de conversão. Então, a avaliação é importante nesse sentido, porque os hóspedes levam em consideração as avaliações qualitativas. O que é avaliação qualitativa? Avaliação escrita no momento que a pessoa, entra na página do seu anúncio. Porque no momento que ela está na página de busca, né, fazendo o primeiro filtro, né, das acomodações, ela só consegue ver a parte quantitativa, que é a quantidade de avaliações e a nota. Mas a parte qualitativa, o que as pessoas escreveram, ela só consegue no momento que ela entra na sua página, aqueles 1000 ali. E aí isso vai pesar, isso vai ser refletido na conversão. E por fim, a última coisa que tem mais impacto na sua taxa de conversão é, mais especificamente, vou chamar aqui de estrutura. Já vou explicar, tá? Estrutura / fotos. E deixa eu fazer uma ponderação, porque eu sei que eu já falei de fotos aqui nas configurações, mas eu quero ser mais específico na parte da estrutura. O que é estrutura? A sua pousada, o seu imóvel, a sua chácara, o seu hostel, ele está no bom estado, ele está conservado? Isso está refletido nas fotos? Porque o que acontece é o seguinte, a pessoa analisa as fotos com mais calma depois que ela clica no seu anúncio. Porque o que acontece? No Airbnb é possível você, ainda na página de busca, passar para o lado para ver as fotos da acomodação. Mas a pessoa olha com mais calma, com mais atenção, depois que ela clica e ela entra nesses 1000 aqui. Então o que é importante? A sua acomodação, ela tem que estar no bom estado, ela tem que ter uma boa estrutura. E isso deve ser refletido nas fotos. Tá? Por quê? Porque é no momento que o hóspede ou a pessoa interessada em hospedar entra no seu anúncio, entra na sua acomodação, que ela vai começar a levar as fotos, né, que refletem a estrutura da sua acomodação, mais em consideração, né? É nesse momento. E por que eu coloquei estrutura? Porque assim, às vezes,
Primeiro, o seu imóvel pode não estar no bom estado. E se ele não está no bom estado, provavelmente as fotos mostram isso. Isso vai jogar contra você. Ou, às vezes, o seu imóvel está com uma boa estrutura, está com um bom estado. Vamos supor que você pintou, você fez uma reforma, só que você não refletiu isso nas fotos. Então você está desperdiçando uma oportunidade, você está deixando passar. E isso aqui faz muita diferença. As fotos são um dos fatores, uma das configurações mais relevantes na tomada de decisão. É claro, tem a política, tem a avaliação, tem preço, claro, mas as fotos são muito importantes. Por quê? Porque a pessoa não te conhece, não conhece a sua hospedagem, não conhece o seu trabalho, não conhece você. Então as fotos passam muita coisa, passa a credibilidade, passa o seu profissionalismo, passa o seu cuidado, passa a sua organização. Então as fotos em si tem muita coisa por trás dela, tá? Então, além da importância das fotos que eu acabei de passar com você, você tem que se certificar que a estrutura física da sua acomodação, seja ela qual for, está em bom estado. E isso tem que estar refletido nas fotos. Então, o quarto fator, né, que pesa na taxa de conversão é essa estrutura, e isso está bem refletido nas fotos, porque pode acontecer os dois cenários que eu te falei. Você pode estar com uma boa estrutura e isso pode não estar refletido nas fotos, porque às vezes você não se atentou a isso, você não tirou foto de qualidade, você tirou foto do seu celular, enfim. Ou você pode estar com uma estrutura que não está legal e isso está refletido nas fotos, e também vai jogar contra você. Essas coisas, essas nuances, sim, impactam na sua taxa de conversão. Se a sua taxa de conversão não estiver alta, o quanto poderia, você com certeza está abrindo mão do faturamento do seu negócio. E em outras palavras, você não está faturando o quanto poderia. Isso é uma pena, porque você tem uma acomodação, você tem um bem, mas você não está sabendo explorar o máximo disso. E a taxa de conversão é um ótimo termômetro, uma ótima métrica para a gente entender. Com essa explicação aqui, eu vou encerrando a aula de hoje. Eu espero que tenha sido esclarecedora para você. Se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários, porque eu leio esses comentários e muitos desses comentários geram ideias de gravar aulas igual essa. Essa daqui foi um comentário de uma pessoa que administra uma pousada lá no meu Instagram e eu tive um estalo. Eu vou falar sobre taxa de conversão. Olha a importância disso, né? Olha a riqueza desse conteúdo. Então, se você chegou até o final, quero te agradecer. Isso mostra que você é uma pessoa comprometida. E eu te espero no próximo vídeo. Então até a próxima, viu?